Fala, moça guerreiro, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laís Duarte, professora de matemática aqui do Monster Concurso, e vamos para mais uma aula rumo à ESA, né? Escola de Sargento das Armas. Hoje vamos falar sobre contagem e análise combinatória, né? Um tópico aí importante do seu edital. Vou deixar aqui meu Instagram, @prof_, esse risquinho embaixo, Laís Duarte. Me sigam lá e vamos interagir. Bora! Então vamos lá, pessoal. Então, vamos dar uma olhadinha em como foi organizado o edital da ESA, né? Então, os cargos, né, são de sargentos para geral, música e saúde. A inscrição, ela vai ser de 7/4 a 4/5 de 2021, né, no site da ESA, e a banca, ela é o próprio órgão, certo? Então, vamos dar uma olhadinha no que cobra esse edital. O edital, quando vocês forem olhar lá, ele vai estar mais extenso, mas é porque cada uma das partes, elas foram muito bem definidas, muito bem discutidas, né, especificadas. Então, a gente tem o primeiro tópico, teoria dos conjuntos, né, conjuntos numéricos, depois funções, diferentes funções aí, função linear, função afim, função quadrática, que são funções muito importantes aí da matemática, né, muito comum. Função modular, né? A modular, ela parece um pouco menos, mas vez ou outra ela tá aí nos concursos. Função exponencial, logarítmica, né? A logarítmica também é muito usada, é muito cobrada, exponencial e logarítmica cai bastante. Trigonometria, né? Aí a gente entra na parte de contagem e análise combinatória, seguindo aí probabilidade. Depois a gente tem matrizes, determinantes e sistemas lineares, sequências numéricas e progressões, geometria espacial de posição, geometria espacial métrica, geometria analítica plana, geometria plana, polinômios e equações polinomiais. Lembrando que no concurso do ESA, todos os assuntos do ensino fundamental, eles já são pré-requisitos, já subentende-se que está dentro desse edital, tá? Segundo a própria banca, segundo o próprio edital. Então, assuntos como razão, proporção, regra de 3, já subentende-se que pode cair aqui, tá? Eles não colocam especificados aqui, mas eles deixam esse aviso, né? Que os assuntos do ensino fundamental já são pré-requisitos obrigatórios. Então, vamos lá. Vamos discutir o que é a análise combinatória. Olha só, é o ramo da matemática que tem por objetivo resolver problemas que consistem basicamente em escolher e agrupar os elementos de um conjunto, certo? Então, a análise combinatória, ela vai estar relacionada a estudos de possibilidades, certo? Ela vai ser muito usada também nas ciências aplicadas, né? Como na engenharia, né? Então, na engenharia, na medicina, em várias ciências aplicadas. E ela vai estar intimamente ligada aos estudos de probabilidade, ok? Então, vamos ver a definição e as operações da primeira parte que a gente tem que ver desse tópico de análise combinatórias. Primeira coisa que a gente tem que conhecer, pessoal, é o que é fatorial, certo? Então, o que é fatorial? O fatorial, muitas vezes, você vê ele no ensino médio, mas vê ele batido, talvez nem lembra. Então, a gente vai fazer uma definição aqui clara do que é fatorial para que a gente possa entrar nos demais assuntos, tá certo? Então, vamos ver. Então, olha só, vamos supor que a gente considere um número n, em que n pertence aos números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, n é um número qualquer que pertence aos números naturais, certo? E n, ele vai ser maior ou igual a 2, ok? O que vai significar o n fatorial? Quando eu falo isso aqui, quando eu escrevo isso aqui, você vai ler como n fatorial. Então, esse símbolo de exclamação aqui, ó, tá vendo? Esse símbolo de exclamação, ele significa, você lê ele como fatorial, ok? E ele vai ter um significado. Como que ele vai poder ser escrito? Né? Então, n fatorial é o quê? É o próprio n
multiplicado pelo n menos uma unidade, ou seja, o número n menos 1, vezes o número n menos 2, até chegar no número 1. Certo? Então, eu vou multiplicando desde o n até chegar no número 1. Isso que significa o n fatorial. Então, n fatorial, ela vai ser o produto, certo? De todos os números de 1 até n, certo? Aqui a gente faz do grande para o pequeno, mas na verdade, do n até 1, mas na verdade, o n fatorial é todos os números de 1 até n multiplicados entre si. Nós vamos entender isso melhor quando a gente for para a prática, tá? Definições que vocês precisam ter em mente. Que o 0 fatorial, ele é igual a 1 e que o 1 fatorial é igual a 1, tá? Isso é propriedade, vocês vão memorizar. 0 fatorial, 1. 1 fatorial, 1. Ok? Beleza. Então, a gente vai treinar para ficar mais fácil, para ficar mais visível isso aí. Vamos lá. Aí eu coloquei, calcule 4 fatorial, 5 fatorial, x mais 2 fatorial e x menos 2 fatorial, certo? Então, nós vamos calcular. O que é o 4 fatorial? Vou escrever maior aqui, ó. O 4 fatorial, vamos lembrar, n fatorial é o n vezes n menos 1 e assim por diante. Quem está fazendo o papel de n é o 4. Então, o 4 fatorial vai começar por 4. Depois eu vou fazer 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Vezes 3. Vou fazer agora 3 menos 1. Vezes 2. 2 menos 1. 1. Então, foi do 4 até 1. Né? Então, o que é o fatorial? É a multiplicação de todos os elementos de 1 até n. Certo? De todos os números naturais inteiros de 1 até n. Ok? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se for agora 5 fatorial, 5 fatorial, começo no 5. 5, diminuo 1, 4, 3, 2, 1. A multiplicação de todos esses elementos, certo? Aí eu vou resolver, ó. Aqui, ó. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Então, 4 fatorial é igual a 24. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou descendo até 1. Descendo uma unidade até 1. Observe o seguinte, que isso aqui, ó, é o próprio 4 fatorial. Então, o 5 fatorial, ele também pode ser escrito como 5 vezes 4 fatorial. Porque olha só, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o próprio 4 fatorial, certo? Então, é uma forma de escrever aí que vai ser útil pra gente. Agora, vamos pro próximo. Pode aparecer fatorial aí com um número onde eu tenho uma letra desconhecida, um x, por exemplo? Pode, problema nenhum. Então, se eu tenho aqui, ó, x mais 2 fatorial, é o quê? Vou diminuindo uma unidade. X mais 2 menos 1 vai dar o quê? Começo com x mais 2, né? E multiplico por x mais 2 menos 1. Então, vai dar x mais 1. Abato uma unidade. X. Abato uma unidade. X menos 1. E assim por diante, até chegar em 1. Certo? Mesma coisa. Vou sempre abatendo uma unidade. E vou multiplicando. Até chegar em 1. Ok? Então, vamos para o próximo. X menos 2 fatorial. X menos 2 fatorial. Começo por x menos 2. Vezes x menos 2 menos 1. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então, vai dar x menos 3. Aí, x menos 3 menos 1. Vai dar x menos 4. E assim
sucessivamente. Então, essa é a definição de fatorial, certo? Aqui a gente fez a definição de fatorial. Aí a gente tem as operações com fatoriais. Essas vão ser muito importantes, né? Que a gente vai usar nos demais casos aí de análise combinatória, certo? Então, vamos lá, vamos ver as operações. Imagine aqui que eu tenho 12 e 10 fatorial. Eu quero saber qual o valor dessa divisão. Imagina eu ir multiplicando 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, até chegar no 1. Ia dar um número gigantesco. E dividir por 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, ia dar muito difícil, né? Se eu fosse resolver separadamente. Então, eu vou pegar, por exemplo, 12 fatorial sobre 10 fatorial e vou simplificar. Para quê? Para eu facilitar os meus cálculos. Então, vai ficar aqui, ó. Eu vou descer um número maior até o menor só. Então, 12 vezes 11 vezes 10. Observa que eu posso parar onde eu quiser. Só colocar o sinalzinho de fatorial. Quer dizer que aqui, ó, do 10 para lá é fatorial. Se eu colocasse só 12 vezes 11 vezes 10, aí estava errado. Mas como eu coloquei o símbolo de fatorial, tudo certo. Aí vou manter aqui o 10 fatorial. Eu desci até o 10, então 10 fatorial por 10 fatorial vai dar 1. Agora eu faço somente 12 vezes 11. 12 vezes 11, 132. Deu aqui 132, certo? Agora, olha o próximo. O próximo é 6 fatorial dividido por 8 fatorial. Eu vou pegar o maior número e vou abrir o fatorial dele até chegar no menor. Qual que é o menor? É 6. Então, eu vou pegar o 8 fatorial e descer ele até o 6 fatorial. Então, vai ficar 6 fatorial, mantenho, e vou descer o 8 até o 6. Vou abrir. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Corto 6 com 6. Vai ficar 1 sobre 8 vezes 7. O que vai me dar 1 sobre 56. Certo? Não tem segredo. Para simplificar fatorial, você vai tentar igualar um deles ao outro, certo? Para que você possa cortar. Você sempre vai igualar o maior ao menor, né? Porque senão, se eu abrisse o 6 aqui, não faz sentido, né? Ele ia ficar cada vez menor. Então, eu abro o 8 para chegar até o 6. 6 fatorial com 6 fatorial, corta. Vamos para o próximo. Eu também posso ter com letras, né? Posso ter ele na forma literal, ok? Muitos alunos têm dificuldade em resolver exercícios literais. Vê a letra, já quer sair correndo. Misturou a matemática com letra, tchau, tchau, não sei o quê. Não, não façam isso. Tenham calma, usem o mesmo princípio. Qual que é maior, x mais 2 ou x mais 1? X mais 2. Então, é ele que eu vou reduzir ao x mais 1. Então, eu vou pegar x mais 2 vezes, diminuo unidade, x mais 2 menos 1 dá x mais 1. Repito, fatorial, né? Tem que manter. Sobre x mais 1 fatorial. X mais 1 fatorial, x mais 1 fatorial, ó. Vai no córtex. Sobrou x mais 2. Essa é a minha resposta. Ok? Tá. E se eu tiver uma soma ali, ó, igual eu tenho ali uma soma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os maiores números e vou igualar os menores fatoriais. O menor aqui, ó, é o 3 fatorial. Vou olhar os de cima com os de baixo. O menor está embaixo. Vou reduzir, então, para 3 fatorial. Então, eu vou pegar aqui, ó, 5 fatorial mais 4 fatorial. Sobre 3
fatorial. Apagar esses outros aqui. 5 fatorial mais 4 fatorial, vou diminuir, quero chegar em 3. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 4 eu quero trazer para o 3. Então, 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Então, agora, olha só. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o 3 em evidência. Ele está aparecendo aqui e está aparecendo aqui. Então, eu coloco ele aqui na frente, né? Vou pegar esse número aqui e vou ver o que sobrou. 5 vezes 4. Mais, aqui sobrou 4. Sobre 3 fatorial. Cortou. Agora, sobrou quanto? 5 vezes 4, 20. Mais 4, 24. Certo? 24. Coloquei em evidência. Tá vendo? Na soma apareceu 2 números iguais, multiplicando, né, outros. Eu posso colocar eles em evidência, certo? Aí coloquei em evidência, posso cortar, tá? Para cortar na divisão tem que estar uma multiplicação, ok? Então a gente entra no primeiro assunto da análise combinatória propriamente dito, né, que é o princípio fundamental da contagem. Mas antes disso, pessoal, bebam água, se hidratem. Olha só. Tá mão apagado. Antes disso, essa aula tá fazendo sentido para você? Se tá fazendo sentido para você, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e clica no sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Tem muita aula aí sendo lançada todos os dias, muito bacana. Venham participar com a gente. Conheçam também a plataforma do Monster Concursos, né, que tem inúmeros cursos preparados especialmente para vocês, tá? E tem a plataforma de cursos pagos, né, que tem um curso detalhadinho, todo completinho, e tem também o Monsterflix, que tem inúmeros cursos gratuitos, tá bom? Então, simbora. Princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem diz que um acontecimento ocorre em duas situações, que se um acontecimento ele ocorre em duas situações sucessivas e independentes, sendo que a primeira ocorre de A maneiras e a segunda ocorre de B maneiras, então o número total de possibilidades de ocorrência é A vezes B. Então eu tenho dois elementos, duas situações independentes, ok? Então elas são sucessivas, mas independentes. Sendo que uma ocorre de A maneiras e a outra de B maneiras, então a quantidade de formas que elas podem ocorrer vai ser A vezes B. Pela definição fica um pouco vago, né? Mas vamos ver isso na prática. Imagine o seguinte, eu tenho 4 pessoas, né? Eu tenho 4 pessoas e elas podem se sentar em um sofá de 4 lugares. Ok? De quantas formas diferentes essas pessoas elas vão poder se sentar no sofá de 4 lugares, né? Então, o que eu vou ter que fazer aí, né? O que eu vou fazer? Então, eu tenho 4 lugares. 4 lugares no sofá. E essas pessoas, elas vão se sentar nesses 4 lugares, né? De quantas formas diferentes elas podem sentar nesses 4 lugares. Então, para o primeiro sofá, eu tenho 4 pessoas, certo? Eu tenho 4 pessoas. Para o segundo sofá, uma pessoa já sentou no primeiro lugar, né? Então, sobram 3. Para o terceiro lugar, sobram 2 vezes 1. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, elas vão poder se sentar nesse sofá de 24 maneiras distintas, certo? É isso que vai nos dizer o princípio fundamental da contagem. Tá certo aí, pessoal? Tranquilinho? Esse é um exemplo aí, né? Elas podem se sentar de 4 maneiras, de 24 maneiras
diferentes, certo? Então, olha o que a gente fez. A gente pegou as 4 posições do sofá, né? E pensamos, para a primeira posição, existem quantas possibilidades? 4, as 4 pessoas, certo? Aí, só uma delas vai sentar aqui. Então, eu venho para o segundo lugar do sofá. Vai ter quantas pessoas? Uma já se sentou, então vai ter 3 para oscilar entre si, certo? Venho para o terceiro lugar. 2 pessoas já se sentou. Então, sobraram 2 para oscilar entre si. E uma pessoa. Então, ele consegue se sentar de 24 maneiras distintas, certo? Agora vamos ver um outro caso. Marina possui 25 blusas, 3 calças e 2 sapatos. De quantas formas diferentes elas podem se vestir com essas peças? Então, olha só, são peças totalmente independentes. Blusa não tem nada a ver com calça, não tem nada a ver com sapato. Ela pode combinar uma blusa dessas com todas as 3 calças, com todos os 2 sapatos. Depois ela pega outra blusa, combina com todas as calças, todos os sapatos, certo? Então vai haver várias possibilidades. Quantas? São eventos totalmente independentes. Então, para eu saber quantas vezes, eu vou ver quantas blusas ela tem, quantos sapatos, quantas calças e quantos sapatos. E vou fazer essa multiplicação. Então, são 5 blusas, 3 calças e 2 sapatos. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Então, existem 30 possibilidades diferentes dela combinar cada uma dessas blusas com cada uma dessas calças, com cada um desses sapatos, certo? Vai haver 30 formas diferentes, ok? Tranquilo, tranquilo? Então, é como se fosse o seguinte, vamos supor que, não vou fazer as 30 possibilidades, né, gente? Porque também pudera, mas vamos lá. Vamos supor que eu tenha as 5 blusas. As blusas são B1, B2, B3, B4 e B5. As calças são C1, C2, C3. E os sapatos são S1, S2, S1 e S2. Então, as combinações seriam uma blusa, uma calça e um sapato. Então, a primeira combinação que eu poderia começar é B1 com C1 com S1. Vou manter as 2 primeiras, né? Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda, vou manter B1 com C1, mudo o sapato 2. Certo? É possibilidade diferente. Agora, já tratei os 2 sapatos. Vou mudar o C. Aí ficaria B1 com C2 com S1. Depois, mantendo a calça 2. B1 com calça 2 com sapato 2. Certo? Depois, terminei com a calça 2. Vou para a calça 3. Ó, mantendo a blusa 1. Blusa 1 com calça 2, né? Com calça 3 agora, com sapato 1. A 6, B1 com calça 3, com sapato 2. Só aqui, olha só, foram 6 possibilidades diferentes, todas com a blusa 1. Só para vocês verem. Só que eu não tenho só uma blusa, eu tenho 5. Então, eu posso pegar essas 6 possibilidades e multiplicar pelas 5 blusas que eu tenho, que chega nas 30 possibilidades, que eu faço usando o princípio fundamental da contagem, que é muito mais fácil, certo? Então, isso aqui é só uma demonstração, olha. Só com a blusa 1 eu consigo formar 6 possibilidades diferentes. Aí, com a blusa 2, mais 6. Com a blusa 3, mais 6. Com a blusa 4, mais 6. Com a blusa 5, mais 6. Que dá as 30 possibilidades. Então, aqui é só demonstração, tá? Vocês vão ficar fazendo as combinações, não.
Vamos então agora falar de arranjos. Vamos então falar de arranjos. O que são os arranjos, né? Então, olha só a definição. Chama-se arranjo simples todos os agrupamentos simples de P elementos que podemos formar com N elementos distintos, sendo P menor ou igual a N. Cada agrupamento se diferencia do outro pela ordem ou natureza de seus elementos, certo? Observe esse detalhe, eu até grifei. Olha aqui. Cada agrupamento se diferencia do outro pela ordem ou natureza de seus elementos. Então, quando vocês pensarem em arranjo e combinação, vocês vão se perguntar: a ordem importa? Se a resposta for arranjo, tá? Porque se diferencia do outro pela ordem ou natureza de seus elementos. Então, a ordem importa? Então é arranjo, tá? Pensem nessa definição. Vocês vão entender isso ainda. Por quê? No arranjo, a ordem vai importar. Por exemplo, se eu pego o número 123, ele é diferente do número 321, que é diferente do número 231, certo? Que é diferente do número 213. Todos eles usam os mesmos algarismos, 1, 2 e 3, todos eles, certo? Usam os mesmos algarismos. Porém, a ordem importa. A ordem importa? Arranjo. Então, a ordem importa, tá? Então, no arranjo, a ordem importa. Vão ser o quê? Combinações onde a minha ordem vai importar. Por isso, o arranjo, você vai pensar em Tá. Como que é a notação do arranjo? A de N elementos formados P a P. Então, você lê assim: A de N elementos formados P a P. A fórmula A N de P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Certo? Então, essa é a fórmula. A fórmula vocês ainda vão acostumar, vão treinar, vai ficar facinho, tá? Então, vocês vão pensar nisso. Vamos ver exemplo, que fica mais fácil. Olha só. Quantos números distintos de 3 algarismos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Tá vendo, pessoal? Número, quando falar número de tantos algarismos, a ordem importa, tá certo? A ordem importa é um arranjo, ok? Então, a ordem dos algarismos importa, então eu tenho um arranjo. Então, eu vou fazer um arranjo de N formado P a P. Qual que é a fórmula? Eu vou pegar o primeiro, N fatorial, que é o maior, sobre N menos P fatorial. Quem que é o N? N é o número de algarismos que eu tenho, né? Eu não vou fazer um arranjo de 5 algarismos formado 3 a 3, né? Que eu quero o número de 3 algarismos. Então, vai ficar, o N é o 5, 5 fatorial, sobre 5 menos 3 fatorial. Então, 5 fatorial sobre 2 fatorial. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir, né? Vamos lembrar de fatorial. Vou multiplicando o número até chegar no de baixo. Então, vai ficar, até chegar no menor. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Sobre 2 fatorial. Cortou. Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui da Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O
Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Então, 5 vezes 4 vezes 3, 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Vai sobrar 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Então, são 60 possibilidades diferentes, certo? Então, são 60 possibilidades diferentes para você reescrever esse número, ok? Já pensou se eu tivesse que testar, combinar cada um desses algarismos para formar todos os números? Você ia ficar uma vida aí fazendo. Então, você olhou aqui, ó. A ordem importa? Importa. Porque 123 é diferente de 321, de 321. Então, eu tenho um arranjo. Então, eu vou usar essa fórmula. Treinando, pessoal, vocês vão memorizar essa fórmula. Fique tranquilo, tá? Escreva ela, reescreva e vocês vão memorizar, ok? Vamos para o próximo. 2 pessoas entram em um ônibus e tem 7 lugares vagos. De quantas maneiras as 2 pessoas podem ocupar estes lugares? Então, olha só, são 2 lugares. Se Ana senta aqui, Maria senta aqui, é diferente de Maria sentar aqui com Ana sentar aqui, ok? Então, ela quer todas as possibilidades. De novo, a minha ordem importa. Então, eu tenho um arranjo. Um arranjo, né? A ordem importa? Aham, é um arranjo. Então, eu vou fazer um arranjo de quantas opções que eu tenho? 7. Quantas pessoas eu tenho para sentar? 2. Então, vai ficar 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial. Então, é 7 fatorial sobre 5 fatorial, ok? Então, vou descer o maior número até o menor. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. 7 vezes 6, 42 possibilidades,
certo? Então, essas pessoas, elas podem se sentar de 42 formas diferentes nesses 7 lugares, ok? Então, quando a minha ordem importar, eu tenho um arranjo, tá? Agora a gente entra no próximo aí, famosinho, que é a combinação. O que é a combinação, né? Chama-se combinação simples. Aqui é combinação, tá? Todos os agrupamentos simples de N elementos que podemos formar com N elementos distintos, sendo P menor ou igual a N. Então, é P elementos que podem ser formados com N elementos distintos, sendo P menor ou igual a N. O que é importante aqui na combinação? O que você vai olhar aqui para mim, ó? Cada agrupamento se diferencia dos outros apenas pela natureza de seus elementos. Lá no arranjo, diferenciava pela posição. Aqui não. Aqui, elementos só diferencia pelos elementos. A ordem aqui não importa, certo? Então, combinação é o seguinte. Você vai perguntar, a ordem importa? Não. Você vai fazer uma combinação. A ordem importa? Não. Então, é combinação. Certo? Então, você vai olhar se a ordem importa. Se não importa, ela é uma combinação. Ok? Tá vendo? Ele diferencia dos outros pela natureza de seus elementos. Então, se eu falo com você que eu fiz um grupo de 3 pessoas, João, Maria e José. João, Maria e José. Faz diferença dele ser José, Maria e João? Não, o grupo é o mesmo. João, Maria e José ou José, Maria e João é a mesma coisa. Né? Então, é nesse sentido que a ordem não importa, ok? Como que é a notação? A notação é combinação de N formado P a P, certo? Qual que é a fórmula? Combinação de N formado P a P é N fatorial vezes P fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, o que é a diferença? Que na combinação aparece esse P fatorial aqui, ó. É bem parecido com arranjo, mas aqui eu tenho um aparecimento de P fatorial, certo? É essa a diferença, ó. Essa carinha aqui. Mas vamos ao treino, pra gente ver, pra isso ficar mais claro. Imagina o seguinte. Quantos grupos de 4 lâmpadas podem ficar acesos num galpão que possui 10 lâmpadas, certo? Então, pense aí, nas 10 lâmpadas. Vamos só pensar, vamos só ilustrar para ficar mais fácil no início. Olha só, faz diferença se ligou essas 4 ligando essa, e essa, ou se ligou essa, e essa? Não, né? É só as 4, não tem questão de ordem aqui. Não tem ordem importa. Então, eu vou olhar para a questão. Vão me perguntar, a ordem importa? Não, então é combinação, meu filho. Então, eu vou escrever combinação de N formado P a P. É N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial, certo? Agora eu vou ver quais são os elementos que eu tenho? As 10 lâmpadas, né? Então, é combinação de 10. Formadas de quanto a quanto? Eu quero grupos de 4. Grupos de 4 lâmpadas. Então, vai ficar 10 fatorial, o P é 4, sobre 4 fatorial, vezes 10 menos 4 fatorial. Agora, vai lá, 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 fatorial. Então, eu vou abrir o 10 até o 6. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Vou abrir o 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 fatorial. Abri o 4 fatorial, mantive o 6 fatorial. Agora eu corto 6 fatorial com 6 fatorial.
Dá para cortar mais alguma coisa aqui? Vou procurar coisas que dá para cortar. 4 vezes 2 dá 8. Cortei. 10, 9 por 3 dá 3. Então, sobrou 10 vezes 3 vezes 7. 7 vezes 3, 21. Vezes 10, 210. Então, existem 210 possibilidades diferentes, certo? 210 possibilidades diferentes. Vamos para a próxima. Quantas comissões de 4 membros podem formar numa assembleia de 12 participantes? Enquanto eu bebo um delicioso copo d'água, vocês vão resolver aí para mim. Quero ver. É game. Vamos lá. Quero ver. Quero ver. Quantas comissões de 4 membros podem formar em uma assembleia de 12 participantes? Então, não tem nada a ver com ordem, né? Então, eu vou pensar. A ordem importa? Sim ou não? Aham ou não? Se for aham, é arranjo. Se for não, é combinação. A ordem importa? Não. Combinação. Então, eu tenho aqui uma combinação de N formado PAP. Sempre no início, quando você não tiver acostumado com a fórmula, escreva ela completa. Então, vai ficar N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Certo? Quantos são os participantes? 12. Então, é combinação de 12 formados 4 a 4. Então, é 12 fatorial sobre 4 fatorial sobre 12 menos 4, também fatorial. Só substituir. Onde era N, botei 12, porque 12 é os elementos que eu tenho. Tenho 12 elementos. 4 é o quanto eu quero no meu grupo. No lugar de P, onde era P, coloquei o 4. Porque é combinação de N formado PAP. Então, combinação de 12 formados 4 a 4. Vou abrir aqui. 12 fatorial sobre 4 fatorial vezes 8 fatorial. Qual que vai ser o primeiro caminho? Trazer o 12 para o 8, certo? Trago o 12 para o 8. Então, vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Sobre, vou abrir o 4. Não, deixa ele aqui por enquanto. 4 fatorial vezes 8 fatorial. Cortei. Vou repetir aqui embaixo. Combinação de 12 formado 4 a 4. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. O 8 já cortou. Sobre 4 fatorial. Agora eu vou abrir esse 4 fatorial. Então, vou manter 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Vou abrir o 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora eu vou simplificar. 4 vezes 3 dá 12. 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ser o quê? 11 vezes 5 vezes 9. Então, é 55 vezes 9. Só fazer aqui, ó. 9 vezes 5, 45. Com mais 4, 49. Então, vai dar 495 possibilidades. Certo? Então, existem aí 495 possibilidades de formar grupos de 4 membros, tendo 12 membros. Ok? Tendo 12 participantes para formar esses grupos. Ok? Então, existe 495 possibilidades. Tá bom? Então, vamos para o próximo. Permutação simples. Permutação simples de N elementos. Vamos lá, deixa eu apagar primeiro.
Olha só, a permutação simples de N elementos distintos é qualquer grupo ordenado desses N elementos. Então, pensa o seguinte, eu tenho uma permutação. Então, o que é uma permutação de N? É N fatorial, certo? Então, o que é a permutação de N? É N vezes N menos 1 vezes N menos 2 até chegar a 1. Quando que eu vou usar muito essa questão de permutação? Por exemplo, quando eu falar de anagramas. O que é anagramas? Anagramas é usando algumas letras, usando essas letras, pensar nas possibilidades que eu posso ter. Eu posso ter aqui A, L, P, I, S, né? Eu posso ter aqui S, A, L, P, I, né? Então, esses são anagramas da palavra lápis. Então, permutação ela vai ser muito comum quando eu estiver falando de anagramas. Então, olha só, imagine o seguinte, calcular a quantidade de anagramas possíveis para a palavra lápis. Então, eu vou contar quantas letras tem. 5, né? 5 letras. Então, eu vou fazer permutação de 5. Observação, tem que ser 5 letras distintas, tá? Se tiver letras iguais, é uma outra forma que a gente vai fazer. Então, 5 letras diferentes, permutação de 5. Então, é igual a 5 fatorial. Mas quem é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Ok? Pessoal, quando a gente faz, né, por exemplo, engenharia federal, é até comum, tem até uma piadinha, né, que o pessoal pergunta, você está em qual período? Aí a pessoa vai falar assim, eu estou no 5º fatorial. Que é isso? Ele está no 5º fazendo matéria do 4º, do 3º, do 2º e do 1º. Né? Então, é até comum essa expressão aí. Então, pense, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, para vocês não esquecerem. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120 possibilidades de anagramas. Certo? 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120 possibilidades. Então, assim é a permutação simples, tá? É a multiplicação, né? É o próprio fatorial. Agora, vamos fazer um novo tipo de permutação, que é a permutação com elementos repetidos, né? Então, você imagina o seguinte, que um conjunto ele foi construído com N elementos. Um dos elementos foi repetido alfa, outro repetido beta vezes, até um elemento repetido gama vezes. Então, a permutação de N com repetições de alfa, beta e gama. Como que eu vou fazer? N fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial. Você olha assim, não dá para entender nada, né? Mas vamos para a prática. Exemplo 8. Qual o número de anagramas que podemos formar com as letras da palavra arara? Então, eu vou contar quantas letras? 5, né? Então, é permutação de 5. A letra A repete quantas vezes? 3 vezes, certo? A letra A repete 3 vezes. Então, meu primeiro alfa é o 3 aqui, ó. Certo? Depois, a palavra R, ela repete 2 vezes. Então, vou colocar o 2 aqui. Então, vai ficar como 5 fatorial, que está embaixo, sobre os de cima fatorial. 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vou abrir o 5 até chegar no 3 fatorial. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial vezes 2, também fatorial. Então, vai ficar aqui 3 com 3. 5 vezes 4, 20. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, eu tenho 10 possibilidades distintas. Certo? Então, eu tenho 10 possibilidades distintas para escrever a palavra arara. Ok? Então, vamos aí para os exercises. Vamos aos exercises. Vamos ver aí.
Olha só, Gabriela preparou uma mala para fazer uma viagem. Nessa mala foram colocadas 8 camisetas e 6 calças. De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir? Aqui eu olho o seguinte, são 2 elementos totalmente independentes. Então eu posso usar o princípio fundamental da contagem. 8 vezes 6. 8 vezes 6 vai me dar quanto? 8 vezes 6 vai me dar o quê? Quanto que vai dar aí? 50 e... vai dar quanto? 48, não é? 48 possibilidades. 36 mais 12, 48. 48 possibilidades. Então, ela pode se vestir de 48 formas distintas. Ok? Vamos lá. Questão número 2. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra cidade? Olha só, anagramas, eu vou pensar em permutação, ok? Se é simples ou não, eu vou olhar para as letras. Tem repetição? Tem. O D repete 2 vezes. Repete 2 vezes, certo? Então, o anagrama da palavra cidade com D repetindo 2 vezes. Nenhuma das outras se repete. Então, eu vou contar 3, 6 letras. Então, é permutação de 6 com uma repetição, né? Que repete 2 vezes. Então, vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial, ok? Então, eu vou descer esse 6, vou abrir ele até chegar no 2. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Corto 2 fatorial com 2 fatorial. Agora, é só fazer essa multiplicação. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Então, existem 360 possibilidades distintas de se escrever a palavra cidade, ok? Vou olhar, bateu em anagrama, gente, vocês vão pensar em permutação. Vocês vão olhar, tem repetição ou não? Se tiver repetição, vocês vão colocar aqui, ó, quantidade de vezes que determinada letra se repete, por baixo. Se não, seria só a permutação de 6, o 6 fatorial, ok? Então, existem 360 possibilidades. Vamos para a questão de número 3. O conselho dos funcionários da empresa em que eu trabalho é formado por 2 gerentes e 3 analistas. Candidataram 5 gerentes e 30 analistas. De quantas maneiras diferentes esse conselho pode ser eleito? Pessoal, olha só. Eu tenho 2 gerentes. Para esses 2 gerentes, olha só, eu tenho 5 candidatos. Então, pensando nesses 5 candidatos, para escolher 2 gerentes, vamos olhar esse exercício por parte. Esse exercício é muito interessante, tá? Prestem total atenção. Então, eu tenho 5 gerentes e eu quero escolher 2. De quantas formas eu posso escolher 2? Primeira coisa que eu vou pensar, a ordem importa entre os 2 gerentes aqui? Não. Então, se a ordem não importa, eu tenho uma combinação, tá? Então, vamos pensar no caso dos gerentes. Eu tenho 5 possibilidades e eu quero escolher grupos de 2, tá? 2 gerentes. Então, o que eu vou fazer? A ordem não importa, então eu tenho uma combinação. Então, eu tenho uma combinação de 5 formado 2 a 2. Então, qual que é a fórmula de combinação? N fatorial vezes P fatorial, N menos P fatorial. Como que vai ficar? No lugar de N, coloco 5. 5 fatorial. No lugar de P, o 2. 5 menos 2 fatorial. Então, a combinação de 5 formado 2 a 2 é 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial.
Para eu resolver, vou trazer o 5 até o 3. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Cortei. 2 fatorial é 2 vezes 1. Né? Já vou colocar aqui. Então, coloco aqui 2. Eu tenho aqui 20 possibilidades para escolha desses gerentes. 10 combinações diferentes, né? 10, ó. 5 vezes 2, 10. 10 possibilidades para escolha desses gerentes, ok? Aí agora eu tenho 30 analistas para escolha de 3 analistas. De novo, a minha ordem não importa. Então vamos ver quantas possibilidades eu tenho para a escolha do analista. Então para o analista vão ser combinação de 30 formado 3 a 3. Então vai ficar 30 fatorial sobre 3 fatorial vezes 30 menos 3 fatorial. Então é 30 sobre 3 vezes 27 fatorial. Então vai ficar aqui 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial sobre 3 fatorial vezes 27 fatorial. Cortei. Agora, vou abrir esse 3. 30 vezes 29 vezes 28 sobre 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6. Então, vou dividir 30 por 6, vai dar 5. Então, combinação de 30 formado 3 a 3 é 5 vezes 29 vezes 28. 5 vezes 29 vezes 28. Então, 29 vezes 28 vai dar 8 vezes 9, 72 sobre 7. 8 vezes 2, 16, com mais 7, 23. 2 vezes 9, confere, 8 vezes 9 dá 72, sobe 7, 8 vezes 2, 16, 16 com mais 7, 23. 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então, 2, 11, 7. 712 vezes 5. 5 vezes 2, 10, subiu 1. 5 vezes 1, 5, 6. 5 vezes 4, 40. Então, deu 4.060. Aí, qual que é a possibilidade total? É uma possibilidade vezes a outra, uma combinação vezes a outra. Então, o total é a combinação de 5 formado 2 a 2 vezes a combinação de 30 formado 3 a 3, porque ambos são independentes, então eu multiplico os dois. Então, isso vai me dar o quê? 4.060 vezes 10, que dá o quê? 40.600 possibilidades. Deixa eu só apagar aqui. Olha, pessoal, que interessante esse exercício. Por quê? Esse exercício é interessante porque eu tenho que analisar ele separadamente. Vez ou outra aparece exercício assim. É comum aparecer exercício assim em placas, de quantas formas diferentes eu posso escrever a placa de um carro, como por exemplo, 3 letras e 4 números, certo? Que eu faço separado e no final eu multiplico, certo? Como que você percebe que esse exercício vai ser dessa cara? Olha só, eu tenho 2 profissões diferentes e 2 grupos diferentes para eu separar essas profissões. Então, olha só, 5 gerentes formados 2 a 2, certo? Então, é uma combinação. Vou ver todas as formas de combinar esses 2 gerentes. Depois, eu tenho 30 analistas, 30 candidatos para escolher 3 analistas. Então, a ordem não importa, outra combinação. Ao final, o que acontece? Eu vou multiplicar essas 2 combinações para pensar em todas as possibilidades possíveis. Certo, pessoal? Bem,
Essa daqui é um pouquinho mais complexa, né? Mas devagarzinho vocês conseguem entender. Então, refaçam ela, tá? Treinem essas questões, tá, pessoal? Treinem o que vocês viram e pense o seguinte, né? Os que mais caem, né, vão ser combinação, arranjo e princípio fundamental da contagem. Quando que eu uso cada um? Princípio fundamental da contagem. Coisas independentes. Eu tenho blusa com calça com sapato. 3 coisas independentes. Multiplicou, achei o meu resultado. Depois eu tenho o arranjo. O arranjo eu vou me perguntar, a ordem importa? Se a resposta for aham, é arranjo. Vou usar a fórmula de arranjo. O terceiro é a combinação. Eu vou perguntar, a ordem importa? Se a resposta for não, eu uso combinação. Pessoal, excelente estudos, tá? Desejo ótimos estudos a vocês. Regassem de estudar aí. Muito sucesso, tá? Tudo nosso, nada deles. Fui!